Pai do Senhor, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez no seu programa EBD em Estudo. Me chamo Isaías Nascimento, sou professor das Escolas Bíblicas Dominicais. Estou aqui também com o professor Eduardo. Pai do Senhor a todos. Amém. Vamos comentar mais uma lição das Escolas Bíblicas Dominicais. Lição essa que você já está acompanhando conosco, mas vale a pena nós falarmos sobre o título geral dessa lição, que é O Verbo se fez carne. É essa lição aqui, com esse título, que tem um subtítulo que diz: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você sabe que o apóstolo do amor aqui se refere ao apóstolo João. Estamos tratando do último dos evangelhos que foi escrito, ok? Ali por esse grande apóstolo, com uma visão diferenciada dos demais evangelhos que já existiam, Mateus, Marcos e Lucas. João traz uma ótica diferente de toda a trajetória em que ele conviveu com o Mestre. Meus queridos, hoje a lição de número 5, que diz assim: a verdade que liberta. E já vamos adiantar, né, Eduardo? A verdade que liberta não tem outra que a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto áureo está lá no Evangelho de João, obviamente, capítulo 8 e 32, muito bem conhecido, né, Eduardo? Pode ler, Eduardo, para a gente? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendita essa verdade, né? É a única verdade realmente que liberta. Amém? Verdade prática diz assim: o verbo divino, Jesus, ok? Representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Jesus é a personificação da verdade, ok? Quando ele pisa na terra, ali está a verdade personificada nele mesmo. Então ele é a própria verdade, é a verdade encarnada, é a verdade ali, né, em forma realmente humana. Em Cristo nunca se houve em nenhum momento engano nenhum. Nesse Eduardo, jamais. Meus queridos, verdade esta que vamos continuar falando sobre isso na nossa lição. A nossa introdução, antes da introdução, é bom nós situarmos os irmãos na leitura bíblica em classe. Por que é importante a leitura bíblica em classe? Porque é a grande base da lição. A lição ela é extraída aí, é uma exposição desse capítulo 7, do 16 ao 18, aí vai lá, 37, 38, capítulo 8, 31 ao 36. É necessário, querido professor e querido aluno, que você faça essa leitura na íntegra, ok? Na sua classe, certo? Vale também a pena nós pontuarmos que esse programa, ele não tem a intenção de substituir a escola bíblica dominical local. É necessário que você compareça à sua igreja no domingo, ok? E que você faça toda a linha interação na aula da escola bíblica dominical. Meus irmãos, também vale ressaltar que esse programa ele é gravado aqui na Igreja Assembleia de Deus, na cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte, e Aderne, Adepar. Temos nosso pastor coordenador, pastor Georgen Silva. E você é o nosso convidado para participar conosco, não é isso, Eduardo? Amém. Desta lição. Meus queridos, a introdução diz assim: o Senhor Jesus simboliza a verdade que representa o Evangelho de João. É como aquilo que já falamos. O Senhor Jesus, ele é a própria verdade, a verdade encarnada. Por que o nosso autor começa dessa maneira? Porque João ele traz essa ênfase à pessoa de Cristo como verdade, como pessoa divina, como Filho de Deus. João tinha esta preocupação ao escrever o seu Evangelho, enfatizar realmente que Jesus ele era o Filho de Deus. E sendo o Filho de Deus, ele é a própria verdade. Continuando, nesse estudo iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, a resistência dos escribas e fariseus a essa verdade, e por fim, o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Você sabe que Jesus ele teve muitos opositores aqui ao seu ministério. Por quê? Justamente por isso. Porque Jesus trazia a verdade.
Jesus chamava os religiosos do seu tempo de hipócritas, porque eles falavam, mas não viviam aquilo que eles ensinavam. Jesus, ele não só ensinava, mas vivia a própria verdade, que era ele mesmo, aquilo que ele transmitia. Certa feita, Jesus falou que o homem, ele fala daquilo que o seu coração está cheio. E o coração de Jesus só estava cheio da verdade. Por isso que ele só falava realmente a verdade. E essa que liberta. Continuando, meus queridos, fala assim: o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador, o próprio Senhor. Compreender Jesus como a verdade encarnada de Deus está ligado à verdadeira vida e liberdade em Cristo. Então, para resumir aqui, nós só podemos ter a liberdade do pecado quando nós estamos firmados, Eduardo, nessa verdade que é Jesus Cristo. Glória a Jesus. E agora vamos dar início aos tópicos, né? Nossos professores aí já fez a introdução. E o primeiro tópico tem por título Jesus, a verdade em Jerusalém. E o primeiro subtópico fala da Galileia para Jerusalém. O texto bíblico que nós vamos ler em sala, né, vai contar um pouco dessa história em João no capítulo 7. Em João no capítulo 8 está o versículo textual desta lição, né? E no capítulo 7 do Evangelho de João vai mostrar que Jesus estava na Galileia. E aí ele tem um encontro com seus irmãos, né, filho de Maria também. Mas os irmãos de Jesus, eles não criam em Jesus Cristo. E rola, então, entre eles ali, alguns comentários um pouco incrédulos de seus irmãos, né, falando que ele subisse a Jerusalém, saísse ali da Galileia e fosse para Jerusalém para manifestar-lhe os seus dons, né, porque se ele realmente tinha os dons, ele tinha que mostrar esse dom em público, não ficar fazendo as coisas, os milagres às ocultas, né? E os irmãos ficam questionando a Jesus Cristo quanto a isso. E eles falam: sobe a Jerusalém, vai lá na festa dos tabernáculos que está acontecendo e mostra lá para todo mundo, né, os seus dons. E Jesus Cristo falou que ainda não era chegada a sua hora, né? E a gente sabe que o nosso Deus, ele é um Deus organizado, um Deus que fez o mundo no seu tempo determinado. Em 6 dias ele fez todas as coisas, no 7º dia ele descansou. E ele ensinou ao homem também a ter uma vida também organizada. Passou todas as instruções a Adão e a Eva ali no Jardim do Éden. Deu a Moisés toda a lei, né, os 613 preceitos bíblicos. Então, nosso Deus, ele é organizado. Jesus Cristo, ele veio ao mundo encarnado, né, através da Virgem Maria, Espírito Santo de Deus, e passou durante 30 anos, né, para que começasse a cumprir o seu ministério aqui na Terra. Então, o tempo ainda não era chegado quando seus irmãos pediram que ele fosse até Jerusalém para que ele pudesse mostrar ali os dons de Deus que havia em Jesus Cristo. E, ao afirmar, né, que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos inimigos, né? Porque o próprio Jesus falou que a vida dele ninguém tirava, mas ele dava a sua vida. Jesus Cristo, ele deu a sua vida por todos nós. Então, a verdade, né, encarnada, o verbo que se fez carne, como é bem declarado pelo apóstolo João, ele fez tudo segundo a vontade do seu Pai que estava no céu, né? Ele, como homem, ele tinha a sua vontade, tinha alguns desejos no seu coração, mas ele sempre fez a vontade do Pai que está no céu. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos continuar aqui nesse tópico 1. Vamos agora para o subtópico 2, que fala sobre a verdade na festa dos tabernáculos. Diz assim o nosso autor: nos versículos 10 a 13, Jesus evitou o assédio do povo até que, durante a festa, subiu ao templo e começou a ensinar. No tempo oportuno, Jesus realmente ali, ele declara isso aí, ok? A sua doutrina, inclusive que a sua doutrina não era dele, mas que era daquele que o havia enviado, o próprio Pai. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Alguns criam que Jesus era o Messias, ok? Esperado por Israel,
E muitos criam que Jesus era meramente um profeta, né, à semelhança, por exemplo, de Elias, que havia se levantado na Judéia naquele tempo. Então existia essa divisão entre o pensamento sobre a pessoa de Jesus. Certa vez Jesus perguntou aos discípulos: o que as pessoas falam sobre mim? E alguns disseram: tu és Elias, tu és um dos profetas. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele disse que quem revelou aquilo para Pedro não foi a carne nem o sangue, mas sim Deus, o Pai que estava nos céus. Aqui, dando continuidade, fala assim, meus queridos: ele estava ciente de que havia essa divisão. Por isso afirmou: a minha doutrina não é minha, como já colocamos aqui, mas daquele que me enviou. Muitos acreditavam que Jesus era meramente um profeta e não Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus, ok? Jesus, a própria palavra, e essa palavra sendo a verdade. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha, a única verdade que o mundo desconhecia. Apenas o Filho de Deus poderia declarar: eu sou a verdade. Quando o Senhor fala em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então Jesus é essa ponte que nos liga diretamente ao Pai que estava nele naquele momento. Ele diz: eu e o Pai, nós somos um. Por quê? Porque existia essa ligação intrínseca, verdadeira, sobre o Pai e sobre o Filho. E nesse momento, ele declara isso, ele mostra que ele, sendo a verdade, ele é o único que pode realmente trazer a revelação de Deus para o homem. Amém. Subtópico número 3 fala vivendo na verdade, né? E a palavra vai dizer, né, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, né? As palavras que está na carta do apóstolo Paulo. E fala que nós devemos ter uma nova vida em Cristo Jesus. No versículo 17 do capítulo 7 de João, vai dizer: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então Jesus Cristo estava falando sobre cumprir a vontade do Pai. Então as pessoas que muitas vezes falam sobre uma doutrina de si mesmo, muitas vezes essa própria pessoa ela não consegue cumprir aquilo que está falando. Mas se alguém fala a doutrina para a glória de Deus Pai, esse é verdadeiro, né? Como o próprio Jesus Cristo falou aqui no versículo 18, que fala: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Então Jesus Cristo, ele era a verdade, ele viveu a verdade, ele mostrou o que era ter uma vida verdadeira diante do Pai, diante dos homens, né? Como nosso professor Isaías bem citou aqui, João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus Cristo, ele é a verdade revelada a todos nós. E nós devemos viver, né, assim como Jesus Cristo viveu aqui na terra. Por isso que ele vai falar: sede, pois, meus imitadores. Imitador de Cristo no modo de agir, no modo de falar, no modo de pensar, né? E tudo isso ele nos ensina na sua preciosa palavra, principalmente nos evangelhos de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo tópico, né? Continuando sobre essa temática, Jesus sendo revelado ali como a verdade que liberta todo e qualquer pecador. Diz assim o nosso tópico 2, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Subtópico 1, a verdade no episódio da mulher adúltera, capítulo 8 do Evangelho de João. Você conhece aqui nós sintetizarmos aqui esse subtópico, aqui, meus irmãos, você conhece muito bem essa história em que os escribas e fariseus levaram uma mulher que foi apanhada no próprio ato, adulterando, aos pés do Senhor, para que ele julgasse aquilo ali, porque a lei dizia
que a mulher deveria ser apedrejada, né? Agora a lei ela dizia que ambos deveriam ser apedrejados, não só a mulher. Porém, levada só foi a mulher aos pés do Senhor. E chegando lá, aos pés do Senhor, houve aquele momento tão maravilhoso, glorioso, em que Jesus salva aquela mulher daquela morte por apedrejamento, ok? As pedras já estavam nas mãos dos religiosos, fariseus, escribas, enfim, naquele tempo, para matarem aquela mulher por apedrejamento. Ali existia também uma questão de provar o Senhor, porque se Jesus dissesse não apedreje, ele estaria indo contra a lei de Moisés, e ele não poderia fazer isso. E se ele falasse assim, apedreje ela realmente, Jesus estaria indo contra o seu próprio ensinamento de amor ao próximo. Então eles achavam ali que eles haviam encurralado o Senhor contra a parede. Jesus não teria mais saída naquele momento. Porém, Jesus olha para ele e fala uma verdade. Verdade esta que trouxe libertação para aquelas pessoas, vendo por essa ótica, para aquelas pessoas que estavam com as pedras nas mãos. Porque aquelas pessoas se reconheceram naquele momento, quando Jesus fala assim, se entre vós existe alguém que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Então todos ali começam a olhar para dentro de si mesmo, fazendo uma introspecção, e veem que são pecadores. Então a verdade do Senhor Jesus mostra a nossa realidade como pecadores. Como mostrou a realidade para aquelas pessoas. Eles estavam enganados, achando que eles eram melhores do que aquela mulher, quando eles não eram. Então a verdade que Jesus lança nas suas palavras, primeiro, libertando a mulher daquela morte por apedrejamento, e segundo, tirando as escamas dos olhos, né, daquelas pessoas e fazendo-os enxergar que eles também eram pecadores e que a salvação estava diante deles, Eduardo. Glória a Jesus. O segundo subtópico vai falar Jesus, a verdade revelada. E a gente sabe, e a gente já falou aqui muitas vezes também, que quando Jesus Cristo ele implantou o seu reino, inclusive teve uma lição do trimestre que falava somente sobre o reino de Deus, né? E as pessoas, os judeus esperavam que Jesus viesse com um exército, com um grande poderio militar e que tomasse o império onde eles estavam sendo governados, né? No caso, na época de Jesus Cristo, era o Império Romano. Mas Jesus Cristo ele veio e implantou o seu reino de uma maneira totalmente diferente, que os próprios judeus não esperavam. Os próprios discípulos de Jesus ficavam em dúvida em quando Jesus Cristo implantaria o seu reino, né? Muitos deles esperavam também que Jesus Cristo pudesse dar de volta a Jerusalém o poder de reinar sobre todas as nações naquele momento, e achava que essa seria a função do Messias. Mas Jesus Cristo ele veio implantar um reino espiritual, um reino diferente daquilo que as pessoas estavam esperando. E aí o reino de Jesus Cristo é implantado de maneira que vem a transformar a vida do homem, que vem mostrar, que vem revelar a verdade, né, para a humanidade. E essa verdade é ela que, através do Espírito Santo, dentro de cada um de nós, faz uma transformação na vida de todos nós, né? E como diz aqui neste tópico, fala que no episódio da mulher, que foi pega em adultério, como foi falado aqui pelo professor Isaías, né, mostra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Então Jesus Cristo representava uma mudança totalmente diferente da vida que os escribas e os fariseus estavam vivendo. Uma vida que mostrava um poderio eclesiástico, uma posição dentre todos os homens, né, porque eles cumpriam a lei, se gabavam de cumprir a lei, de fazer jejum, de se mostrar, né, diante da população, de manter uma posição não somente eclesiástica, mas também financeira diante das outras pessoas. E quando Jesus Cristo chega implantando seu reino de uma maneira simples, mostrando uma transformação de vida, né, eles não aceitam, porque isso vai em confronto com a maneira de vida que os escribas e fariseus levavam. Da mesma forma é nos dias de hoje. As pessoas se recusam muitas vezes em aceitar o Evangelho de Jesus Cristo porque há um confronto
entre a palavra de Jesus, entre a maneira de vida de Jesus viver, de amar o seu próximo, com a maneira que nós vivemos aqui na Terra. Então, para que haja essa transformação, essa mudança, né, nós devemos aceitar verdadeiramente a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Dar lugar ao Espírito Santo para que ele venha trabalhar em nossas vidas e venha verdadeiramente transformar as nossas vidas. E muito bem detalhado aqui pelo professor Isaías, Jesus Cristo ele não foi nem por um lado nem pelo outro, não foi para o não cumprimento da lei, também não foi para que a lei fosse cumprida ali e aquela mulher fosse apedrejada, fosse morta. Mas ele foi pelo caminho, né, da verdade, pelo caminho que realmente transforma a vida do homem. Glória. E ali, quando Jesus Cristo fala aquelas palavras vai como uma flecha no coração de cada um daqueles escribas e fariseus que ali estavam, né? Porque todos eles sabiam o quanto era pecador. E o Evangelho de Jesus Cristo faz isso, faz com que nós reconheçamos que nós somos pecadores, que nós somos falhos e que nós precisamos verdadeiramente de uma transformação de vida. Glória a Deus por isso, que maravilha. Meus irmãos, no último subtópico, desse tópico 2, diz assim: a verdade que o mundo precisa conhecer. O nosso autor aqui, ele diz que, fazendo essa síntese novamente, o nosso autor aqui diz que muitas pessoas do mundo procuram a verdade no estoicismo, procura na filosofia, procura na ciência e assim por diante, em coisas meramente humanas. Porém, existe uma verdade que perpassa todos esses conceitos que a humanidade realmente analisa para tentar em busca da verdade, né? Ok? Que é realmente a verdade divina. E ele diz aqui que a verdade se encontra na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, meus irmãos, a verdade humana, ela está baseada realmente em tudo isso que nós já apresentamos aqui, ok? Tenta estar baseada na procura de uma verdade que não seja relativa, ok? Porque até a verdade, para as pessoas, ela é realmente relativa, e a verdade fora Cristo, realmente, ela é realmente relativa. O que pode ser verdadeiro para você, não pode ser verdadeiro para mim, sobre as coisas dessa vida. Mas existe uma verdade que está acima de tudo isso. Mas a situação aqui é o seguinte: para que nós possamos encontrar essa verdade, eu tenho que abrir mão da minha própria verdade. Eu tenho que deixar os meus conceitos humanos de verdade relativos de lado para alcançar uma verdade sublime, espiritual, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Jesus não fosse a verdade, o cristianismo, como um estilo de vida, o cristianismo não é uma mera religião. O cristianismo é um estilo de vida. Se Jesus Cristo não fosse realmente a verdade, esse estilo de vida que é o cristianismo, ele já não existiria mais. Porque não existe um estilo de vida mais combatido na história do que o cristianismo. Ok? Por esse combate passaram os imperadores romanos, jogando pessoas aos leões, às feras, crucificando cristãos, matando todos os apóstolos de maneira terrível. Porém, o cristianismo, ele continuava em sua pujança, avançando. Por quê? Porque o cristianismo está embasado nessa verdade que está acima de qualquer filosofia, de qualquer doutrina, de qualquer estabelecimento de pensamento sobre o que é verdade, que é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu só posso alcançar essa verdade se eu abrir mão dos meus conceitos sobre o que é a verdade. É realmente uma ruptura daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei, para abraçar uma verdade que é uma pessoa, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa verdade vai conduzir você à salvação eterna da tua alma. Glória a Jesus. E o terceiro e último tópico: Jesus, a verdade que liberta o pecador. O primeiro subtópico fala a verdade que liberta. E aqui o autor vai falar, né, bem pontuado, né?
A passagem de João 8, 31 ao 38 está intimamente relacionado com o relato da mulher adúltera. E a gente vê que a implantação do reino de Deus aqui na Terra traz essa mudança de vida, como a gente já falou aqui, na vida das pessoas. E os escribas e fariseus, nesse episódio da mulher adúltera, eles jamais imaginariam que eles tentando conduzir Jesus a um ato que viesse a se contradizer ou viesse a pecar contra a lei de Deus que foi dada a Moisés, né? Mas eles foram totalmente atingidos pelas palavras de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas, né, que é dada a todos nós, ela entra em confronto com o nosso pecado. E nos é revelado aquilo que há de pior em cada um de nós. E quando nós percebemos que nós precisamos ter uma mudança de vida, nós reconhecemos que somos doentes, que somos falhos, que somos pecadores, é aí que começa a transformação. É por isso que muitas vezes Jesus Cristo, professor Isaías, vai perguntar para aquelas pessoas em que ele iria realizar um milagre: o que queres que eu te faça? Aquela pessoa ela tem que reconhecer qual é o seu problema, o que é que você tem, o que é que você precisa. Jesus não sabia que aquela pessoa era cega, Jesus sabia, mas ele queria que aquela pessoa confessasse com a sua boca a necessidade que ela tinha, né? Ela falava: Senhor, que eu veja, Senhor, eu quero andar, Jesus, eu quero ser curado dessa lepra. Então nós temos que reconhecer qual é o nosso problema, nós somos cegos, nós somos coxos, nós temos manchas na pele, qual é o seu problema? Né? Deus sabe qual é o problema de cada um de nós, mas nós temos que reconhecer que nós somos necessitados, nós temos que reconhecer, e através desse reconhecimento, dessa verdade, né, revelada em nós através de Jesus Cristo, é que nós podemos ser livres do pecado. Né? Certa vez eu ouvi alguém falar que o pecado aprisiona as pessoas, e é como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola, e está aprisionado ali, a gaiola representa o pecado, e Jesus Cristo chegou e abriu aquela gaiola. Abriu uma porta para você ser livre das algemas do pecado. Né? Mas muitas vezes o passarinho ele está ali, mas ele não percebe que a porta está aberta. E ele continua ali preso dentro daquela gaiola com a porta aberta, que foi aberta por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Jesus Cristo abriu a porta. Aproveite a oportunidade que a porta está aberta e através de Jesus Cristo reconheça a verdade, reconheça a sua necessidade de salvação e verdadeiramente você terá a sua liberdade em Cristo Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso segundo subtópico, que fala assim, uma pergunta aqui filosófica, né? O que é a verdade? Né? Para Platão, trouxe aqui para você, a verdade significa um mundo das ideias, um reino de formas eternas e imutáveis que servem como modelo para o mundo sensível que experimentamos. A verdade não é encontrada no mundo físico, mas sim na capacidade humana de raciocínio e de acesso a essas ideias perfeitas. Então, para Platão, existia essa questão da verdade residir realmente no raciocínio humano que trazia ideias, que trazia pensamentos realmente mais elevados, bem mais elevados, chegando próximo da perfeição. E nós acreditamos, né, filosoficamente também falando, que a verdade ela é uma pessoa. Não está centrada nas ideias humanas, dos conceitos humanos, mas ela está viva na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa verdade, não são meras palavras. Essa verdade, ela existe de forma realmente plena e traz uma mudança na vida daquele que vive essa verdade. O nosso autor aqui diz que a verdade restaura, liberta, salva. Todo aquele que se aproxima do Senhor Jesus tem a sua vida realmente liberta e mudada por essa verdade, que não reside nas ideias humanas, mas sim numa pessoa chamada Jesus Cristo. Você conhece uma pessoa que, eu tenho certeza, você, querido ouvinte, conhece uma pessoa que antes ele era uma pessoa de um jeito, de uma forma, agia de uma certa forma,
quando ele passou a conhecer a Jesus Cristo, ele agora está totalmente diferente. Aquela pessoa que alguém fala assim, olha, veja ali, fazia isso e aquilo. Agora que é crente, é ser santo. Não é ele, não é o mérito dele, não. Mas é aquela pessoa que santifica. É aquela pessoa que liberta. É aquela pessoa que traz a verdade para ele. Por isso que agora ele está diferente. Ok? Então, a verdade diferente da filosofia, profunda aqui, como a de Platão era, a verdade é uma mudança radical, verdadeira e visível na vida do homem. Essa é a grande diferença da verdade de Jesus para a verdade teórica plantada nas ideias e filosofias humanas. Glória a Jesus. E o terceiro e último subtópico fala verdadeiramente livres. Né? Nós falamos toda essa lição sobre a liberdade, sobre a verdade revelada em Cristo Jesus, e finalizamos falando sobre o que é ser verdadeiramente livre. Né? E lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo vai escrever que é da natureza do ser humano, né, ter uma vida diante do pecado. E o Paulo vai falar, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então nós nascemos já no pecado devido ao primeiro Adão. Né? Adão que pecou ali no Jardim do Éden e através dele trouxe o pecado a toda a humanidade. O apóstolo Paulo vai ser bem direto quanto a isso, em falar que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E através de um homem também, Jesus Cristo, Jesus veio a salvação para toda a humanidade. Então, como foi o pecado vinha através de um homem, também a salvação veio através de um homem. E a palavra vai até chamar a Jesus Cristo o segundo Adão. Né? O primeiro Adão trouxe o pecado, o segundo Adão trouxe a salvação para toda a humanidade. Então, assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Então, a nossa liberdade está relacionada a tudo aquilo que nós aprendemos sobre Jesus Cristo, ao nosso conhecimento sobre o que é ter uma vida diante da verdade, da palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. Então, isso vai nos trazer a liberdade, não de viver segundo as leis dos homens, né? Porque os fariseus vão questionar Jesus Cristo sobre o cumprimento das leis. Jesus Cristo vai além, mais ainda, do cumprimento. A gente vai ver lá no Sermão do Monte, em Mateus, no capítulo 5. Né? Jesus vai falar, vai citar várias leis e vai falar que nós devemos exceder a justiça dos fariseus, né? A lei e a justiça dos fariseus. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 5, versículo 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, Jesus Cristo estava excedendo a justiça, excedendo a lei somente com o amor, né? Praticar o amor. Jesus Cristo vai sintetizar todos os mandamentos em apenas 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, cumprindo esses 2 mandamentos, nós estaremos excedendo a lei e a justiça dos fariseus. Nós estaremos fazendo a vontade do nosso Pai, a vontade de Jesus Cristo para a vida de cada um de nós. Porque se nós agimos com amor, nós temos a nossa vida verdadeiramente transformada. E Jesus vai citar várias leis aqui e falando como nós podemos exceder essa lei. E essa lei é excedida através do amor. Então a verdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele. O autor é bem feliz em terminar este subtópico dessa forma. Quanto mais nós estamos semelhantes a Ele, mais a verdade, a liberdade de Cristo Jesus na vida de cada um de nós está sendo visível, está sendo demonstrada na nossa maneira de viver. Né?
Está ligada à nossa semelhança com Ele enquanto ainda vivemos nesse mundo. Então que nós possamos cada vez mais parecer com Jesus Cristo, como Ele falou, né? Ser imitador dEle, praticar as suas palavras aqui na terra, para que a verdade dEle seja revelada também em outras vidas, e assim o Evangelho e o Reino de Deus possa continuar crescendo enquanto o povo de Deus estiver aqui na terra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Chegamos agora no final da nossa lição, do nosso programa hoje. Queremos já agradecer, né, Eduardo, de antemão, a você que esteve conosco. Pedimos a você que você aí compartilhe esse vídeo, que dê seu joinha aí para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é realmente relevante, né, para que mais pessoas venham ser alcançadas pela verdade que nós aqui estamos apenas declarando. Ela já existe, sempre existiu e sempre existirá. Que não está no campo das ideias, não reside no raciocínio humano, porque assim ela nunca vai se chegar realmente a encontrar essa verdade, pela questão da relatividade, mas sim está residida naquela verdade que nos liberta dos nossos próprios conceitos. Meu irmão, chegamos aqui na nossa conclusão, gostaria de ler com você. Diz assim: a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. A verdade de Cristo proporciona uma autêntica liberdade dentro de nós. Por isso, é urgente que o mundo venha a conhecer a Cristo. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra de Jesus Cristo. É aquilo que nós pontuamos aqui. A diferença entre a verdade de Jesus e a verdade que o mundo até hoje busca através de tudo isso que o homem procura, baseado em muitas coisas, nas ideias, na filosofia, em doutrinas, meus queridos. A diferença é que a verdade, que é Jesus Cristo, a verdade que liberta, realmente ela vive na vida de alguém, transformando essa vida. É a única verdade que transforma. É a única verdade que pega o mais vil pecador e faz ele assentar com os príncipes dessa terra. Muda completamente. Então, para você alcançar essa verdade, você tem que abrir mão da sua própria verdade. É isso que Jesus te propõe hoje, através dessa palavra. Que Deus te abençoe, que você possa continuar aí conectado com esse programa e que você possa convidar mais pessoas para também ter acesso a esse conteúdo, né, Eduardo? Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.